Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos com Cristo para fazer mais uma reflexão. Dessa vez nós recebemos novamente a Bárbara, nossa querida Bárbara Nunes, que diretamente lá de Hanover vai nos falar sobre a oração dominical, que é o capítulo 28, não, capítulo 18, desculpe, do livro Boa Nova. Antes de passar a palavra para a Bárbara, já mais uma vez agradecendo a disponibilidade dela, a presença dela em nossas reflexões e em nossas vidas, né? Eu gostaria de convidar a todos para fazermos uma oração de abertura, para nos ajudar a sintonizar orações de amor dos nossos benfeitores. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia, bondade, compaixão. Nós agradecemos, Pai, o dom da vida, agradecemos o nosso livre-arbítrio, agradecemos a bênção da reencarnação. Nós agradecemos a presença dos nossos benfeitores amados em nossas vidas, dos nossos guias espirituais, pelo seu compromisso de longo prazo, pelo carinho e amor que dedicam a nós também. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos que estão reunidos conosco agora nesta reflexão, ou que assistirão essa reflexão posteriormente. Gostaríamos de pedir aos nossos benfeitores a inspiração e a sintonia com o bem nesse momento. Graças a Deus. Então, Bárbara, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui reunido de novo conosco. E eu vou passar a palavra para você. Eu não sei se você gostaria de comentar algum trabalho, divulgar alguma coisa, alguma obra, ou se você quiser partir direto para a apresentação, para a reflexão, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Obrigada. Na verdade, eu que gostaria de agradecer a vocês o convite, de estarmos juntos mais uma vez. Para mim é um prazer, tanto para mim, tanto para todo o nosso grupo aqui em Hanover. Vocês são todos muito queridos para nós. E hoje, já que vamos falar do Boa Nova, desse livro, psicografado, né, pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. É um livro que nós já estamos estudando há um tempo no nosso grupo, aos domingos pela manhã, aqui para nós às 10h30 da manhã. E é um livro muito especial. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade de estudar e acompanhar esse livro, porque realmente nos traz lições maravilhosas, com muitos detalhes, né, que às vezes nós não temos a oportunidade de conhecer por meio da Bíblia, por meio do Evangelho, mas Humberto de Campos, esse espírito muito talentoso, muito carinhoso, né, que faz aí um trabalho magnífico com as palavras, né, e traz esses detalhes, essas histórias que nos fazem sentir um pouquinho mais próximo do Mestre, e também trazendo vários exemplos com os apóstolos, né, porque eles eram, assim como nós, né, seres humanos cheios de dúvidas, de imperfeições, de questões, e a cada instante ali com o Mestre, eles aprendiam um pouquinho mais com o exemplo dele. E a gente tem essa percepção, né, que cada ato, cada palavra de Jesus era uma infinidade de ensinamentos de amor para todos aqueles que estavam ali próximos dele, né? E agora para nós, né? Por meio desse livro, por meio desses relatos descritos por Humberto de Campos. E aí lá no nosso canal do YouTube, né? Do nosso grupo aqui de Hanover, o GEL, Grupo de Estudos Espíritas Lívia Lentulus, nós estamos publicando lá todos os estudos, desde a primeira lição até a presente. Se eu não me engano, a nossa última lição estudada foi A Mulher e a Ressurreição, a lição número 22. Então, aí contando que o livro tem 30 lições, né? Então, já estamos para frente aí da metade. E aí, fica à vontade, quem quiser, né, ir lá no nosso canal, ver os outros vídeos. E hoje, especificamente, como foi dito já desde o início, nós vamos falar da lição 18, que é a lição de título A Oração Dominical. Bem, já no título, né, Oração Dominical, já temos uma ideia do que vamos falar hoje. E é um tema muito interessante, muito importante, né, considerando que amanhã é o nosso domingo de Páscoa, né? E falar do Mestre, né, nessa data tão especial, já é uma oportunidade grandiosíssima.
Mas oração dominical, hoje é sábado, né? Por que nós vamos falar, então, dessa oração dominical? O que significa isso? Oração de domingo, será? Mas aí, na verdade, nós temos que olhar a etimologia da palavra, né? Dominical, ou até mesmo domingo, que, na verdade, vem do latim, da palavra dominus, que significa senhor. Então, até quando, né, os nossos colonizadores portugueses, né, que a gente falava Dom Pedro, Dom João, justamente nesse sentido de dominical, né, do Senhor. Então, a oração dominical é a oração dita pelo Senhor, já que os apóstolos chamavam Jesus de Senhor, né? Então, nesse sentido aí, oração dominical, então, oração que foi trazida por nós, pelo nosso mestre, que é a oração do Pai Nosso. E aí, no início dessa lição, Humberto de Campos vem nos relembrar de um fato, né? Quando Jesus cura a sogra de Pedro. É um fato que também está nos evangelhos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8. E aqui, só para a gente relembrar, vou ler os trechos, né, no Evangelho, aqui especificamente em Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15, que vai nos dizer, Mateus, que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E não só, né, esse fato aqui da sogra de Pedro, mas tanto aqui em Mateus também, mas em Lucas e Marcos, vai nos mostrar várias curas que Jesus fez, ou então expulsões, né, de espíritos infelizes, né, mostrando aí para nós esses atos de Jesus. E aí, antes da gente começar realmente na lição de Humberto de Campos, nós podemos nos colocar aqui, né, que esse ato, esse simples ato de cura, vai nos trazer todo um relato aqui, uma história para trazer a oração dominical. E a gente pode pensar, né, foi uma cura de Jesus, mas Jesus, ele tinha plena consciência da vida espiritual, da vida eterna, da vida do Espírito. Então, ele, melhor do que nós, ele sabia que a cura, na verdade, né, aparentemente era a cura do corpo material, que era uma cura passageira, né? O ser encarnado ali, sendo curado ou não, depois de um certo tempo ele viria a desfalecer. Então, o que significavam essas curas, né? E aí, na verdade, esses atos de Jesus não eram propriamente para o corpo, mas todas as lições de Jesus eram lições para o espírito, para aquele ser eterno que não era perecível, né? Então, eram lições imperecíveis para o espírito imortal. E aí nós temos a oportunidade de ver que esse ato de Jesus, que ele curou a sogra de Pedro naquele momento, trouxe reflexões não só para ela, mas também para Pedro, como nós vamos ver aqui nessa lição. E então, depois desse fato, que Jesus esteve lá na casa da sogra de Pedro, né, e teve essa oportunidade de trazer a cura para ela ficou refletindo com relação a isso, né? Daquele nazareno tão humilde, que falava em nome de Deus, que tinha essa fé tão ardente, profunda, e conseguiu, então, curá-la. E ela começou a pensar sobre isso. Será que, então, Jesus não poderia trazer ainda mais para a nossa família? Será que ele não poderia trazer favores ainda maiores para a nossa família? E aí ela começou a conversar com Pedro sobre isso, né? Abriu os olhos de Pedro com relação a esse assunto. Porque se Pedro era tão próximo assim de Jesus, será que ele também não poderia ir conversar com ele, mostrar melhor para ele a situação, né, da família, das questões materiais ali da casa, das necessidades? Falava para ele, né, que ele deveria ponderar ao Messias que eles, né, Pedro e toda a sua família, eram os seus primeiros colaboradores sinceros. E aí falar dessas necessidades. Pedro ficou pensativo, né? Bem, será que realmente eu não preciso pensar aí no futuro? Se eu sou tão próximo do mestre, e a minha família? Será que se eu não pedir, né, esses favores, falar para Jesus da nossa situação, será que ele não pode nos ajudar? Mas, ao mesmo tempo, ele ficava refletindo que Jesus sempre sabia o que fazer, né? Jesus sempre era o mestre, sempre dava os exemplos. Mas, mesmo assim,
Será que, em alguma oportunidade, Jesus não, né, aproveitaria ali as questões, as dúvidas de Pedro para colocar um ensinamento? Não via em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? E aí ele ficou nessa, né, nessa questão, nessas dúvidas, e esperou uma certa ocasião para introduzir esse assunto. Até que um dia, na presença do mestre, né, tentando aí de leve provocar esse assunto, a solução desse problema, né, de que ele com a sua sogra já tinha refletido sobre isso, ele pergunta para Jesus, com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E aí, antes de entrar assim, no assunto, né, propriamente dito, Pedro vai fazer essa pergunta para Jesus: será que realmente Deus escuta todos os nossos pedidos, todas as nossas orações? E Jesus respondeu: como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. E nesse trecho aqui que nós lemos da resposta de Jesus, Jesus aqui está falando da primeira lei que Kardec nos colocou lá no Livro dos Espíritos, né? Lá na terceira parte das leis morais. Então, primeiramente, lá, se a gente voltar no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos falar, né, dessa lei natural, dessa lei divina, e aí a primeira lei que ele vem escrever é a lei da adoração, né, que é o capítulo 2 da lei da adoração, lá do Livro dos Espíritos. E aí, lá na questão 649, introduzindo esse assunto da adoração, Allan Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a adoração. E aí eles respondem que consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, pelo pensamento, né, falando aí da adoração, a gente consegue nos aproximar, né, aproximar a nossa alma de Deus. E aí, seguindo um pouquinho mais lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Então, é exatamente o que Jesus está falando aqui, né? Será que isso foi ensinado para nós, que foi ensinado para os nossos avós, e depois para os nossos pais, e agora para nós? Ou será que é inato, que já nasce conosco, né? Já nasce como ser humano? E aí os espíritos respondem: sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, independente se foi um ensinamento que foi, né, passado por gerações, mas desde os nossos princípios, né, nas primeiras civilizações, nos nossos mundos primitivos ainda, nas nossas vivências primitivas, nós já tínhamos conosco esse sentimento, né, essa busca daquilo que é superior, né, de reconhecer a nossa fragilidade e saber que tem algo muito maior que preparou tudo isso, onde a gente vive, né, e nesse sentido. E aí, para fechar esse raciocínio, a questão 651, Kardec, então, faz essa questão: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E respondem os espíritos: não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Então, aqui já casou totalmente, né, com a resposta que Jesus deu a Pedro. E ainda ele faz essa observação que, se realmente Deus não escutasse as orações, por que então que todas as civilizações, durante toda a evolução, nós guardamos esse sentimento inato, nós temos isso conosco, né? Com as nossas civilizações, com as nossas tradições. Mas aí Pedro, então, entrou, né, diretamente no assunto, naquele assunto que ele já havia conversado com a sogra dele. No entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte?
Então, qual foi o pensamento de Pedro? Senhor, mas se Deus escuta realmente todas as preces, aí como o senhor falou, desde as primeiras civilizações, por que existe tantas diferenças? E aí ele começa a fazer as comparações, né? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Então, aqui a imagem, né, dele, que era pescador, precisava trabalhar todos os dias para conquistar o alimento para a família, enquanto Levi, né, que era tão próximo dele, que também estava participando ali do colégio apostólico junto a Jesus, já ele era um publicano, né, cobrador de impostos, né, se a gente lembrar aí do Levi, o apóstolo Mateus, né, que já trabalhava aí diretamente com o Império Romano, né, cobrando os impostos. Então, ele já tinha uma cultura maior, né, já tinha mais conhecimento, tinha mais dinheiro, né, vamos dizer assim, e aí Pedro traz esse contraste dele com o Levi. E ainda, como explicar que Joana dispõe de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? E aí ele compara a esposa dele, então, com Joana, que era a esposa de Cusa, né? Joana de Cusa, que era uma mulher nobre, né? Cusa, aí, se a gente for lembrar, ele era um dos administradores da Galileia, né? Que era funcionário direto de Herodes, né? Do Império Romano. Então, por que essas diferenças tão grandes? E começou, né, nesse sentido das comparações. E Jesus respondeu a ele: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Então, antes das suas comparações, né, antes de falar que você é pescador, que Levi é cobrador de impostos, que a sua esposa, né, que tem que trabalhar muito, já a Joana é uma mulher nobre, nós temos que lembrar, antes de qualquer coisa, que o mundo pertence a Deus e todos somos servidores, antes de tudo, do próprio Deus, né? Os trabalhos variam, conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje, pescas. Amanhã, pregarás a palavra divina do Evangelho. Jesus aqui já deixou, né, um fato bem importante para Pedro, mas eu acho que nesse ponto ele ainda não conseguiu pegar essa informação. Olha só, hoje pescas. Realmente, hoje você é pescador, você precisa trabalhar muito, mas amanhã a sua tarefa vai ser um pouco diferente. Pregarás a palavra divina do Evangelho. Já aí nos dando a ideia, né, de quanto Pedro foi importante para a continuidade do Evangelho, da Boa Nova, mesmo depois da volta de Jesus para o mundo espiritual. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros, o do trigal, que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se pusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de tudo, antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, Jesus aqui retorna essa ideia, né, que tudo que nós fazemos, que todo o nosso trabalho, as nossas atividades, onde vivemos, com quem vivemos, a nossa família, em primeiro lugar, são oportunidades que Deus nos coloca, né? Deus coloca isso para nós. Nós, como Jesus já disse, somos servidores, antes de tudo, de Deus. E o mundo é morada de Deus. É uma morada feita por Deus, né? Colocada em todas as questões para nós, para o nosso bem, para a nossa evolução. Então, quando a gente começa aí, né? Na verdade, não, né? Nós não fazemos isso. Nós não nos comparamos, né? Não pensamos aí, mas aquela pessoa que estudou comigo, eu dei duro, né? E aquela pessoa que nem se esforçava tanto, já está empregado, já conseguiu tantas coisas, né? E eu tenho que ralar, eu tenho que estudar mais, eu tenho que trabalhar. A gente não faz isso, não. Só Pedro que faz isso. Então, quando a gente começa a reclamar, quando Pedro começa a reclamar, ele está reclamando para quem?
a vida, né, para o ar, né, só falando consigo mesmo? Não, ele está reclamando primeiro para Deus. Ele está colocando ali a certa insatisfação que ele sentia ao ver que Levi tinha dinheiro, Levi tinha conhecimento, mas eu não tenho. Mas Jesus traz todo esse conhecimento para ele, né? Jesus traz essa ideia que todos os trabalhos são muito importantes. Às vezes, existem realmente alguns que, aos olhos do mundo, parecem, né, trazerem mais triunfos, né, mais oportunidades, mas aos olhos de Deus, todos somos importantes. Qualquer trabalho é muito importante. Já foi dito isso para nós também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz, no capítulo 27, sede perfeitos, lá nas Instruções dos Espíritos, no item 9, os superiores e os inferiores, que o Espírito aqui, nessa instrução, ele vai nos colocar, né, das diferentes profissões, das posições de autoridade, dos que servem, que tudo isso são missões. Não é que aquele tem mais dinheiro ou tem mais autoridade, que ele é um escolhido de Deus, que ele tem privilégios. Na verdade, não, né? Ele tem mais responsabilidade. A responsabilidade dele aqui é um pouquinho diferente. Ele ainda vai nos colocar, né, que esse que tem autoridade, que tem o poder, não deve esquecer que ele tem almas a seu cargo. Que os vícios que sejam arrastados em consequência, né, dessa diretriz, ou os maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Então, tudo isso é responsabilidade daquele também que tem essa autoridade em suas mãos, que tem esse poder, essa oportunidade em suas mãos. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio pois, falir ao seu desempenho. Então, tanto aquele, né, que tem tanto poder, que tem tanta autoridade nas mãos, como outro também que vem servir de um outro modo, né, que até que Jesus colocou aqui, daquele que tem como missão, né, o conhecimento, ou então o trabalho manual, todos esses, né, têm o seu papel. E se não considerar esse papel, se não derem valor, também estão falindo no seu desempenho. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. E aí nós podemos voltar na resposta de Jesus a Pedro, que aí, né, aproveitando esse exemplo que Pedro mesmo trouxe, né, de sua mulher, comparada a Joana de Cusa, traz Jesus essa imagem. Já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as servas? Então, apesar, né, de Joana de Cusa aí ter essa nobreza, essa riqueza, ela também tinha responsabilidade. Jesus aqui traz o exemplo, né, que ela tinha que educar também as servas. A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher, que cultiva os legumes, ou a nossa irmã, que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? E é interessante esse exemplo de Jesus, porque nós podemos lembrar um pouquinho da história de Joana de Cusa, né? Também relatada nesse livro, que quando Joana vai atrás de Jesus, né, pedindo para segui-lo, Jesus lembra a Joana, né, lembra ela da sua missão dentro do lar, que ela tivesse um pouquinho mais de paciência, mas que tratasse, né, tanto seu marido como seus filhos com amor, que a missão dela começava lá dentro do lar dela mesma, né? Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Então, aqui constantemente Jesus, né, falando para Pedro, olha, não é que tem um trabalho A, que é o melhor, né, que aquele irmão, ele é preferido de Deus, mas não. Deus traz todas essas possibilidades de trabalho de acordo com o que é melhor para nós, com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução. E aí, podemos lembrar também, nessa explicação de Jesus, da parábola
dos trabalhadores da última hora, né? Tanto é que Allan Kardec também traz essa palavra, né? Dá o nome ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, né, a um pai de família que vai desde madrugada chamar os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Então, nos diz lá, né, na parábola, que ele vai de madrugada, depois vai à terceira hora, à sexta hora, à nona hora, até a 1/10 hora, né, que era a última hora ali de trabalho. E nessa 1/10 hora, ele até pergunta, né, para os trabalhadores ali por que eles não estavam trabalhando. E aí eles respondem para o Senhor que é porque ninguém tinha dado, né, ninguém tinha os assalariado, não tinha dado a oportunidade do trabalho. E aí, no final da história, né, quando o senhor de família ali, né, o senhor da vinha, ele vai pagar todos os trabalhadores, ele paga a todos iguais, mas aqueles que vieram lá desde madrugada, né, desde a primeira hora, foram reclamar para o senhor da vinha, né, por que então que eles tinham recebido igual, se eles tinham trabalhado mais, né, se eles tinham aguentado ali mais o peso do trabalho, do suor, do sol. E aí o senhor, né, da vinha pergunta para ele, teu olho é ruim porque sou bom? E aí a gente, será que não pode comparar um pouquinho essa parábola com o pensamento de Pedro aqui, né? Lembra que quando a sua sogra conversa com ele, ela até usa essa palavra, né, de primeiros, que eles, né, Pedro ali, que Jesus sempre ficava na casa de Pedro, né, que dava assistência também, eles eram seus primeiros colaboradores sinceros, né? Ela tinha usado essas palavras. E aí a gente pode comparar esses primeiros trabalhadores dessa parábola dos trabalhadores da vinha. Porque a sogra de Pedro, né, por mais que ela tinha essa fé, teve o reconhecimento de ver, né, Jesus como um humilde trabalhador de Deus, emissário de Deus, ela tinha esse pensamento também da recompensa. Se Pedro está tão próximo assim do mestre, por que ele também não vai receber mais? Por que a nossa família não pode receber mais? Sempre essa ideia do quê? Da maior recompensa, da comparação, porque aqui os primeiros trabalhadores, eles ficaram meio chateados daqueles que trabalharam menos e receberam o mesmo tanto. Então, a ideia deles aqui, a preocupação deles aqui não era um trabalho, não era a vinha do Senhor, mas era o quê? A recompensa, o salário. E assim somos nós. O que a gente vê, o que a gente enxerga aqui nas nossas atividades, no meio que nós estamos? Será que a gente enxerga a oportunidade, né, do trabalho, do desenvolvimento? Será que a gente enxerga aí a vinha do Senhor como um todo, né? Que somos todos uma família só, a família humanidade, né? Que evoluímos juntos, que precisamos colaborar uns com os outros? Ou será que a gente pensa igual o primeiro, né, o trabalhador da primeira hora, vendo o outro, que o outro ganha mais, o outro tem mais oportunidades, né? Sempre reclamando e não enxergando, não sendo grato às oportunidades que nos são dadas no caminho, né? Então, aqui, desde o começo, Jesus tentando abrir os olhos de Pedro nessa realidade, né? Dessa importância, não do serviço de cada um, mas da vinha do Senhor, né? Do trabalho todo ali para a nossa família humanidade. E Pedro, não satisfeito, né? Perguntou então, tudo bem, né? Já que é dessa forma, mestre, como então deveremos interpretar a oração? Porque como então que nós devemos entender a prece, né? Quando nós vamos pedir a Deus, né? Conversar com Deus. Em tudo, disse Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, aqui Jesus traz esse ensinamento, né, grandioso do que é a oração. Será que é só o pedido, então? Será que, como, né, Pedro está colocando aqui, só para amenizar as nossas tarefas, para deixar a nossa vida um pouquinho mais fácil? Não, Jesus colocou que é em tudo, em todos os momentos. É o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. E aí nós podemos voltar lá no Livro dos Espíritos, né, na Lei de Adoração, na questão 659, que o Kardec pergunta também com relação à oração. Qual o caráter geral da prece?
E os espíritos nos elucidam que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E ainda acrescentam, as 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece não é só constituída por pedidos, né? Para nós pedimos a Deus, né, constantemente, como Pedro falou aqui, né, que seja mais fácil, que eu tenha mais condições, mas é o que? Louvar a todo instante, pedir, mas também agradecer. E continuando na resposta de Jesus, nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, ou seja, os seus anseios e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. Olha só que importante, né? Então, Jesus disse já no início que era a todo instante, né? Que tudo nós devemos colocar para Deus, né? As nossas aspirações, os nossos anseios, esperanças, dúvidas, amargores. E aí ele diz que por meio da oração, que essas confidências atenuarão, ou seja, amenizarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias. Como é bom, né, não ter essa possibilidade de fazer uma prece, de nos conectar com o alto, com a espiritualidade superior, nos restaurando as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. Olha só a bênção que nós recebemos aí, quando nós estamos em comunicação com Deus, né? Como foi colocado aqui pelos espíritos, não é necessário nós estarmos em determinado lugar, né, e falarmos palavras corretas, utilizar de uma linguagem diferente. Não, porque a prece é por onde? É por aqui? Não, é por aqui, né? É o pensamento. É como nós nos conectamos, em que momento estamos nos comunicando com Deus. E não é somente, né, no momento do pedido, no momento ali da dificuldade, né, quando o problema nos bate à porta, mas é a todo instante. E por isso que Jesus, né, ainda falando nesse sentido, ele diz: é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida. Como a respiração. A gente consegue parar de respirar? Não, né? Eu, pelo menos, acho que eu não consigo nem 1 minuto. Ainda mais agora nessa pandemia que a gente, né, para de fazer exercício, não vai mais na academia. Então, a gente não consegue parar de respirar. Assim deveria ser a prece também, né? A cada instante da nossa vida. Não é que a gente precisa parar, né, para fazer a prece. A gente pode estar fazendo uma comida, né? Pode aí no momento de acordar, de falar com alguém, estar conectado, né? Pedindo a inspiração de Deus, ou agradecendo que seja, né, pelo dia. E se a gente for pensar, né, voltar aí naquela questão que Jesus falou que, em primeiro lugar, somos servidores de Deus, a vida é um constante serviço, né? Quando acordamos, vamos lá lavar o rosto, né, escovar os nossos dentes, tudo esses aparatos que a gente usa foi produzidos por alguém. A água que chega na nossa casa, como que ela chega até nós, né? Porque teve alguém que trabalhou antes de nós para preparar tudo isso. Nós aqui, né, sentados juntos, conversando, independente da distância, teve alguém, né, que desenvolveu isso, né, que nos trouxe essa oportunidade. Então, nós também estamos a serviço, assim como os outros também estão a serviço, né, de nós. E esse serviço ainda vai ser mais feliz, mais proveitoso, se a gente estiver em conexão com Deus, agradecendo, pedindo inspirações. Por isso que Jesus fala, né, que a oração não é um ato que a gente ora ao acordar ou ora na hora de dormir, mas é como a respiração, é constantemente, né, que a gente possa aí ter esse hábito, né, essa ação de estar em comunicação com o nosso Pai a todo instante. E aí Jesus coloca alguns pontos para Pedro também muito importante,
que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e de angústia do coração. Então, muitas vezes a gente lembra, né, de fazer oração, de chamar a Deus, é na hora do socorro, né? Socorro, meu Deus, me ajuda. Mas aí naquela hora da gente tomar a decisão errada, né? De agir com raiva, de agir com pressa, sem pensar, será que a gente estava em comunhão com Deus? Não, claro que não, né? Muitas vezes a gente, na hora de errar, de falar uma palavra torta, ou de tomar uma decisão impensada, a gente deixa Deus lá quietinho, né? O Senhor fica aí, eu tomo minhas decisões, depois a gente conversa. E aí, na hora do aperto, a gente lembra, a gente pede socorro, né? Não é errado, mas a gente pode melhorar um pouquinho mais essa comunicação, né? A gente pode melhorar um pouquinho mais essa conexão com Deus. Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhes os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. E aí já foi falado para nós, né, numa outra oportunidade, né, Jesus nos disse, anotado por Mateus, que quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o que significa, né? Já que a gente está falando aqui que a oração devia ser como uma respiração, por exemplo, o que significa que a gente deve entrar para o nosso quarto? Porque o nosso quarto é o nosso aposento, né? Simbolizando aí o nosso íntimo, o momento de silenciar. Porque a oração é como vamos conversar, por exemplo, com um amigo de confiança, né? Que a gente fala das nossas vontades, que a gente confessa, né, os nossos erros, fala com ele do que a gente espera, do que a gente gostaria. Assim tem que ser também a nossa comunicação com o nosso Pai, né? Não é à toa que Jesus chama Deus, né, o Criador, como Pai, né? Esse Pai amoroso que se preocupa com os filhos. E fechada a porta, orai, né? Orai em silêncio, em segredo, né? Porque é uma comunicação, né? Uma conversa de pai para filho, né? Dessa intimidade, de colocarmos ali tudo que realmente pensamos e queremos. Bem, Simão Pedro escutou, né? Todos esses ensinamentos de Jesus, do Mestre, com uma certa compreensão nova. Não podia, naquele momento, aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus lhe revelara, dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. E aí, por mais, né, que Simão Pedro, né, recebesse todas essas instruções e tentasse ali esse intercâmbio com o Pai, numa certa ocasião, numa outra ocasião, né, já Jesus com os outros discípulos conversando sobre a oração, sobre a prece, Pedro volta a esse assunto, né, volta com essa dúvida no coração e fala para Jesus: Senhor, tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunicação com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Então, aqui Pedro volta àquele assunto, né? Ele está tentando a todo instante, mas ele não vem recebendo respostas, né? Deus parece que não atende às orações dele. E aí Jesus pergunta: o que tens pedido a Deus? E Pedro tem implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Ó, Jesus, o Senhor não falou que Deus não ouve todas as nossas preces? Que a gente tem que estar em constante, né? Que nem a respiração. Mas aí eu estou falando para Deus me ajudar, né? Deixar o caminho um pouquinho mais leve, mais fácil, mas não está adiantando, né? Então, era essa pergunta de novo que Pedro veio colocar para Jesus. E Jesus, né, com seu amor, com sua bondade infinita, diz a Pedro: Pedro,
Enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. E aqui, de novo, a gente pode lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que Kardec, no capítulo 27, pedi e obtereis, né? Aí o título já nos fala, né? Pedi e obtereis. A gente pode até pensar como Pedro, né? Então, será que tudo que eu pedi vai me ser atendido? Eu vou ser atendido por Deus? E Kardec, né? Ele vem colocar para nós que nós vemos apenas o presente. Então, esse pedido, né? Esses constantes pedidos que nós fazemos a Deus é como uma criança com o pai, né? Imaginemos se a criança fosse atendida por todos os seus pedidos. O que ela vai pedir para o pai? O brinquedo novo a todo momento, para assistir televisão o tempo todo, para comer besteira, né, o tempo todo, para tomar sorvete no almoço. Imagina se esse pai falasse sim para todos esses pedidos, né? E o que somos nós, se não espíritos, ainda, né, em desenvolvimento, crianças espirituais, né? E a gente só tem a visão do presente. Nós não sabemos ainda, em realidade, o que realmente é bom para nós. E aí Kardec dá esse exemplo que Deus nos deixa sofrer, né? Deixa o homem sofrer como um cirurgião, que deixa o doente que sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Porque Deus sabe o que é bom para nós, né? Para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, enquanto espíritos imortais. E aí, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Ou seja, não é o caminho que tem que ficar mais fácil, né? Não é que tem que as provas ser, né, diminuídas, tudo tem que ser mais leve, não. Pelo contrário, né? Nós que temos que nos fortalecer, né? Que Deus nos dá, né? Com toda certeza, essa coragem, a paciência, a resignação, para que nós, então, né, evoluamos e aí os caminhos parecem ser mais fáceis. Então, que nós nos fortalecemos enquanto espíritos nessa trajetória aí, né, em busca da perfeição e da felicidade. Bem, e aí, um dos outros, né, discípulos que estavam ali junto de Jesus e de Pedro, escutando toda essa conversa, então fala para Jesus, né? Senhor, então ensina-nos a orar. E aí, que o Jesus que vai nos ensinar essa oração tão preciosa, que às vezes a gente fala, né, e repete, faz sem pensar, a gente acha que são várias palavras, né, várias frases juntas, sem muito sentido. Mas se a gente ler e tentar entender essa oração, nós vamos ver, né, que é tudo isso que Jesus já tinha passado de ensinamento, não só para Pedro, mas para nós, né, nesse constante ensinamento dele, nessa vivência e da prática do amor, que foi a sua passagem aqui na Terra. E aí, nesse pedido, né, de um dos apóstolos ali presente, Jesus, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E é muito importante nós pensarmos por que Jesus começou essa oração dizendo Pai nosso. Porque poderia ser meu Pai, Deus, né, Senhor. Ele disse Pai, né, como falamos, o que é o Pai, senão aquele que ensina, né, que ama, que educa os seus filhos, né? E aí nessa nossa fragilidade ainda de reconhecer, de pedir ajuda, né, ao Pai. Mas não é o meu Pai, é o Pai nosso, é aquele que vê a todos iguais, né? Todos nós somos filhos dele igualmente, recebemos o mesmo amor, as mesmas oportunidades. Então, será que aquele meu pedido, né, quando eu peço aí, como Pedro, pedindo as coisas materiais, ou que o seu trabalho seja mais fácil, será que esse meu pedido também não relaciona o próximo? Será que o próximo não vai ser afetado de alguma forma com o meu pedido, né?
Então, por isso, Pai nosso, porque não é só eu que tenho que ser beneficiado, mas é o todo, né? Aqui de novo, a visão da vinha do Senhor, do trabalho, da família e humanidade. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Porque o reino de Deus é a qualquer lugar, né? Já existe há muitos anos, há muito tempo antes de nós. Então, a exceção não é o reino de Deus, né? Não é esse reino de felicidade. Mas, na verdade, a exceção que tem que melhorar, que crescer, é o mundo em que vivemos, a situação que estamos, que é um mundo de provas e expiações. Então, que esse reino aí que já está sendo preparado, né? Que já existe há muito antes de nós, que ele venha até a nós, né? Que nós tenhamos aí essa possibilidade, essa coragem, essa vontade de conquistar esse reino, que é o reino dos céus, é o reino de Deus. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, tudo conforme já ocorre nesse reino, né, de Deus, que é o que a gente ainda vai alcançar, que seja sempre feita a vontade de Deus, porque ele sabe o que é melhor, né? Ele sabe o que é bom para nós, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, de novo, né? Por que Jesus aqui usou o pão nosso? Poderia ser o alimento, né? Nos dai hoje, a água nos dai hoje, mas é o pão, justamente dessa ideia do quê? Do sustento. O que é o nosso sustento, se não o trabalho, né? Esse esforço a cada instante, a cada momento, de sermos melhores, de trabalharmos, de sermos servos de Deus, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós buscamos o trabalho, o pão, mas nós não estamos sozinhos, nós evoluímos juntos. E para evoluirmos, muitas vezes, né, temos que exercitar o perdão e esperar também que as pessoas nos perdoem, porque nós erramos, né, também. Então, faz parte da caridade, né, como aprendemos, o perdão das ofensas. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. E assim, Levi, Mateus, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então, é essa mensagem que eu tinha para trazer aos amigos. Desejo-lhes a todos, né, um ótimo sábado, um feliz domingo de Páscoa e um abraço muito carinhoso. Bárbara, de muito valor, de conteúdo assim muito intenso, né? A gente vai precisar até de um pouco de tempo para poder absorver, refletir sobre esses comentários, né? Sobre essa reflexão, que é uma reflexão que, se for feita de novo daqui a 200 anos, vai ter a mesma intensidade, né? Porque é como você comentou, né? É sobre a nossa relação com Deus.
E isso a gente fica muito grato, né? Muita alegria, né? Que a gente recebeu essa reflexão hoje. E eu vou passar a palavra para a Dani, porque tem uns comentários do Facebook e eu gostaria que ela passasse para você, se não se incomodar. Não, claro que não. Antes de passar os comentários, Bárbara, olha a nossa gratidão imensa novamente, viu? Muito obrigada. Sempre palavrinhas que, né, a gente coloca aqui, ali, de trás, né? São sementinhas, como a gente aprende no Evangelho, né? A gente vai colocando as sementinhas, agora a gente tem que regar, né? A gente, né, se escolhe para regar, para virar uma árvore, uma planta linda. Então, deixa eu falar aqui os comentários. O primeiro é da Marlene Rosa. Ela está colocando assim: Bárbara, conforme o conselho de Jesus a Pedro, como você vê a nossa pesca de hoje em relação às almas? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dar um beijo muito carinhoso para Marlene, que eu estou morrendo de saudade dela. Bom, ela perguntou com relação a Pedro, né? Que Pedro era pescador e Jesus falou para ele que seria pescador de homens, na verdade, né? Pelos ensinos, pelo exemplo, que ele ia continuar, dar continuidade ali ao trabalho de Jesus. E nós também podemos ser pescadores, né? Pescadores de corações, de amigos, de homens em geral, nas nossas mínimas atitudes, né? Agora, falando aí do contexto da pandemia, quando vamos conversar com alguém, seja familiar, né? Quando alguém comenta conosco, né? Dá aquele sentido de revolta, né? Poxa, por que está acontecendo isso? Cadê Deus? E aí, nesse momento que nós podemos usar dessa oportunidade, né? De mostrar a oportunidade que temos também de evoluir. Será que isso não é um momento para nós nos colocarmos aí no nosso quarto, fechar a porta e conversar um pouquinho com Deus, né? Não somos obrigados nesse momento a ser colocados em casa com os nossos familiares. Não podemos mais sair, né? Porque às vezes nós sabemos que os inimigos, aqueles que nós temos mais dívidas, vamos dizer assim, estão dentro de casa, né? E às vezes a gente tenta, né, ir para o trabalho, viajar, fazer outras coisas, né? Se afastar do lar, mas agora, mais do que nunca, vem nos cobrar essa postura, essa atitude, né? Quem somos nós? Qual que é o nosso papel dentro da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que estão próximas de nós, né? Então, é um momento muito importante. Então, nesse exemplo aí de pescador, né, de Pedro, que a gente possa pescar essas almas, né? Que nós possamos trazer aí o exemplo, trazer Jesus para dentro de nosso lar, né? Quantas vezes falamos de Jesus, falamos da espiritualidade, de Deus, né? No nosso cotidiano, né? Numa oportunidade que aí não estamos no centro espírita ou falando, né, de espiritismo, mas a todo instante, né? Não podemos esquecer disso. Ótimo. A gente tem agradecimentos e alegrias, né? Do Paulo Calef, da Manuela de Portugal, a Dani de Viena, a Lola aqui da Inglaterra, deixa eu ver quem mais, a Liz Mota do Rio Grande do Sul, O Alexandre, a Dani de Swindon. Todos falam que estão gratos, né? Que são ótimas palavras, ótimas reflexões, né? Para a sua própria reflexão. E do Facebook é isso. Bom, do pessoal que está aqui com a gente, alguém teria alguma pergunta, algum comentário a fazer, alguma reflexão, alguma coisa atinente ao estudo que gostaria de colocar? Eu gostaria de parabenizar a Bárbara pela essa magnífica fala, que realmente chega a ser até um puxão de orelhas na gente, né? Para a gente passar a refletir realmente sobre as nossas vidas, as nossas cobranças que a gente faz realmente a Deus, né? E que muita gente cobra, em vez de a gente agradecer. Porque às vezes o que nos parece pouco, que Ele nos dá, como Pai amoroso, eu acho que é muito. Ou seja, nos evita até de males maiores, não é? E que a gente não reflete, que aquele pouco que a gente recebe, na verdade, é muito. E que a gente deve realmente, Bárbara,
que nem você falou, agradecer a Deus todo dia pelo aquilo que a gente tem e que a gente, na verdade, eles nos concedem, com certeza, muito mais do que a gente merece. Sim, não é à toa que a gente fala, né? Nosso Pai de misericórdia. Que seríamos de nós se nós recebêssemos realmente aquilo que merecemos, né? Mas Deus aí na sua infinita bondade, infinita misericórdia, nos dá tudo em nossas mãos para que a gente consiga aí continuar no caminho, evoluindo, né? É isso aí. Bom, tem mais um pessoal ali reunido ali, tem jeito de família da Bárbara. Alguém teria algum comentário a fazer, alguma pergunta? Então, bom, acho que agora chega aquela hora triste que a gente tem que começar a pensar em encerrar, né? Bárbara, você gostaria de fazer a nossa oração de encerramento? Claro, faço sim. Muito obrigado. Já deixo um abraço, um beijo e muito obrigada a todos aí que estiveram conosco e principalmente por esse grupo tão carinhoso, tão maravilhoso, que nos recebe com tanto carinho. Muito obrigada. Bem, então convido aos irmãos a fecharem os olhos. Em primeiro lugar, agradecendo a espiritualidade tão querida, tão amorosa, que nos envolve nessas energias salutares. Agradecendo a Jesus pelo teu imenso amor, por esses ensinamentos que a cada dia temos a oportunidade de estudá-los, de refleti-los. Agradecendo a Deus, ao nosso Senhor da vida, por essa oportunidade, por estarmos reunidos em teu nome, em nome do Evangelho, agradecendo a todas as oportunidades que temos, agradecendo pela nossa vida, pelo nosso lar, e dessa forma convidando também a espiritualidade benfeitora que esteja conosco, nos amparando durante toda a semana, envolvendo também os nossos familiares, esses espíritos queridos que convivem conosco, que possam também receber essa fluidificação, essas energias que nos trazem boas alegrias, nos renovando, nos fortalecendo, e que essa fluidificação, essas energias salutares, também chegue aos lares dos nossos vizinhos, das pessoas que estão ligadas a nós, amigos, familiares, também inimigos, que todos possam ser envolvidos neste amor infinito, que é o amor do nosso Pai, do Pai Nosso. E assim, agradecemos mais uma vez a oportunidade e encerramos o estudo com a prece que o nosso Mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.